Nos últimos dias, a guerra na Ucrânia foi pauta em todos os noticiários por todo o mundo. Após meses de impasse e tensão, o exército de Vladimir Putin atacou o país vizinho. O que se viu foi desespero, medo, terror e dúvidas sobre até onde iria e qual o real objetivo por trás do ataque russo. Imediatamente depois das primeiras explosões, as ruas da capital ucraniana, Kiev, estavam cheias de cidadãos em fuga. Não demorou muito para que os ataques vindos de várias partes se intensificassem. Por um lado, a Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, aliança militar de 30 países que se expandiu pelo leste europeu, incluindo hoje 14 países do ex-bloco comunista. Por outro lado, a Ucrânia e outros observadores veem a guerra como uma tentativa da Rússia estabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética, algo visto como desrespeito à soberania da Ucrânia, que deveria ter o direito de decidir seu destino e suas alianças. Depois da compreensível onda de desespero, os ucranianos, a chamado do governo do país, comandado por Volodymyr Zelensky, foram ao campo de batalha. Cidadãos comuns receberam armas para tentar, de alguma forma, resistir aos ataques de um exército infinitamente maior. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tinha feito alertas sobre a iminência do ataque, anunciou uma série de sanções econômicas contra a Rússia e oligarcas próximos a Putin. Bloqueio de contas e bens, fechamento do espaço aéreo norte-americano para voos russos e restrições às exportações de tecnologia são algumas das medidas adotadas. Outros países seguiram a mesma tendência e também demonstraram apoio à Ucrânia. As manifestações vieram até de países que costumam ter posições neutras em situações de conflitos, como a Suíça. Nada disso fez Putin recuar. Na última sexta-feira, os ucranianos anunciaram que as tropas russas tinham tomado o controle da maior usina nuclear da Europa. Um incêndio atingiu o local após uma série de bombardeios, mas o fogo foi controlado e não houve registro de vazamento. Rodadas de negociações já foram realizadas e o único acordo até então era o de criar corredores humanitários para ajudar civis a fugirem da Ucrânia. Crianças, pessoas doentes, idosos, ninguém na Ucrânia está livre dessa guerra. Pois é, ninguém mesmo, né? E que análise os especialistas já conseguem fazer sobre a situação na Ucrânia? Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o Norberto Salomão, que é professor de História, especialista em Geopolítica. Bom dia, Norberto. Seja bem-vindo ao nosso Santo Café. Bom dia a todos aí, os espectadores do Santo Café. É uma satisfação estar aí com você. É muito bom te receber também para entender um pouco mais sobre a situação atual desse conflito. A gente ouve o tempo todo no noticiário, são muitas informações o tempo inteiro e às vezes isso causa uma confusão na nossa cabeça, né? Eu queria começar falando sobre a questão dos corredores humanitários. Explica pra gente o que é isso e por que essa tentativa de estabelecer esses corredores humanitários nesse fim de semana não deu certo. O que aconteceu? Bom, olha o que acontece. Os corredores humanitários, eles ocorrem em situação de guerra, em situações em que se propõe um cessar-fogo por um tempo determinado, em que ambas as partes deixam de se enfrentar para que permita o deslocamento de civis, normalmente mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, retirada de feridos de campo de batalha. É assim que se consolida um corredor humanitário. Isso tinha sido acordado na segunda rodada de negociações. Abriu-se até uma esperança. Mas, ao que tudo indica, o Vladimir Putin ele vai fazendo uma política cada vez mais de minar o inimigo, de minar a resistência ucraniana. Então, até se acordou em se realizar esse tipo de ação, de formação de corredor humanitário, mas parece, infelizmente, que os russos não cumpriram com essa condição, não cumpriram com essa parte do acordo, né? Certo, Norberto. E dá para a gente imaginar ou pensar nos possíveis desfechos para essa guerra lá na Ucrânia? Sim, dá para a gente projetar alguma coisa, né? O que a gente percebe, primeiro a gente não pode ter aquela ideia maniqueísta de que o Putin é um louco, é um maluco, até porque isso pode isentá-lo, né? Se ele fosse um louco, até de culpa, porque o louco ele não tem domínio sobre os seus atos.
Não é isso, foi uma coisa muito bem planejada. Durante anos o Putin foi se fortalecendo, não só internamente, mas também no seu aparato militar. Ele tinha a clara intenção de fazer isso. Não podemos nos esquecer que em 2014 a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia e apoiou o movimento separatista da região do Donbás, onde estão Donetsk e Luhansk. Então, o que eu vejo, na verdade, nesse momento, é simplesmente a intensificação, e aí elevada à enésima potência, daquilo que a Rússia já tinha começado em 2014. Então, que desfecho que a gente pode imaginar para uma guerra como essa? Alguns apontam até 5 caminhos, mas eu te diria que são 2 caminhos muito claros. Um seria a guerra ter curta duração. O Putin já se dá por satisfeito com o que ele fez e entender que já cumpriu tudo o que ocorreu. O próprio Papa Francisco até se propõe a ser um interlocutor nessa questão. Então, se o Putin se sensibilizar com questões como a intervenção do Papa ou de grandes autoridades e resolver fazer um acordo e recuar, obviamente negociando a independência daquela região ao leste, a região de Donbás, e também a região do sul, a região onde estão os portos, como Mariupol, por exemplo, o que, de certa forma, garantiria uma faixa tampão que acomodaria as intenções da Rússia. Esse é um fim possível, mas não parece ser o mais provável. O mais provável é que o Putin continue até dominar Kiev ou Kyiv, destituir Volodymyr Zelensky, que é o presidente, propor novas eleições e eu te diria até mesmo propor a mudança da capital de Kyiv ou Kiev para alguma região ali da região do Donbás, onde você tem maioria russa, ou até mesmo na região da Crimeia, onde a maioria é russa. Então, o mais provável nesse momento, porque nós temos de momento, é a continuidade de uma guerra cruel, difícil e cujo fim não está, ao que tudo indica, muito próximo, porque o Putin insiste em ter o domínio pleno da região para proclamar vitória e aí sim talvez abrir para algum tipo de negociação. Uma terceira possibilidade é a entrada da OTAN na Ucrânia, porque só com sanções econômicas, que nós entendemos, está conseguindo sim asfixiar a economia na Rússia, mas o Putin já estava, de certa forma, preparado para isso e já está tomando algumas medidas internas que não resolvem, mas conseguem amenizar esses problemas. Então, tudo indica que vai ser necessário ou necessária uma intervenção militar na região. Caso isso aconteça, aí sim o conflito pode ganhar tons dramáticos, inclusive envolvendo ataques nucleares, não de grande porte, as chamadas bombas táticas nucleares, que são aquelas de menor extensão, mas que causam grande estrago, assim como as bombas termobáricas, que são aquelas que atuam em 2 etapas. Elas têm uma primeira etapa de explosão. Nessa primeira etapa, elas conseguem retirar o oxigênio do local e esse oxigênio é usado como combustível para uma explosão que causa um calor imenso de 1 até 5 quilotons. Então, se assemelha a uma bomba atômica tática, só que sem o estrago da radiação que a bomba atômica produz. Já dá para a gente ter certeza da verdadeira intenção de Putin com essa guerra? Algumas pessoas dizem que ele quer simplesmente retirar o risco, né, de ter uma Ucrânia mais forte militarmente, né, apoiada pelos países do Ocidente, e outras pessoas, outras partes, né, desse conflito, dizem que ele quer incorporar, quer reunir todos os territórios da antiga União Soviética. Qual que é a avaliação que você consegue fazer hoje sobre as intenções do presidente russo? Olha, as intenções dele, desde o início, elas são bem claras e é justamente retomar o protagonismo da antiga União Soviética. Não dá para compor a antiga União Soviética, mas dá para você retomar o protagonismo dessa área nas mãos da Rússia. Existe uma teoria bem antiga, lá do século XIX, de que essa região centro-europeia, né? Essa região euroasiática, ela seria o coração do mundo. Eles chamam, inclusive, de Heartland, o coração do mundo. E essa teoria do século XIX diz que quem conseguir dominar essa região terá grande poder geoestratégico. Você vê, isso é lá no século XIX.
A União Soviética usou isso. E o Putin parece realmente, a sua intenção é clara, é ter o domínio sobre essa região euroasiática. Na verdade, o que nós estamos acompanhando é o redesenhar do mapa geopolítico do mundo após o fim da União Soviética. Então, parece que aquele fim da União Soviética, que ocorreu em 91, ele não foi muito bem resolvido. E a gente está vendo essas questões agora serem retomadas. Agora, o que você disse, na questão de o Putin querer se proteger da OTAN, né, se colocar numa zona de segurança, isso tudo é verdade, mas muito mais são justificativas para o verdadeiro objetivo do Putin, que é se colocar como grande protagonista. O problema é que, para fazer isso, ele buscou apoio da China. E a China não deu e não está dando o apoio que o Putin imaginou que teria. E por que não? Porque quando a China fez acordos com o Putin, a China queria fazer acordos com a Rússia e não propriamente com essas intenções expansionistas do Putin. Então é isso que está pegando, porque essa guerra começa a atrapalhar os negócios, começa a gerar o aumento do preço de commodities, afeta a economia no mundo inteiro e o principal objetivo da China hoje é sim a economia, é ser a grande nação comercial do mundo. Enquanto você fala, a gente fica pensando, né? Como que a questão econômica fala mais alto do que a questão da vida, né? Porque a China só não está apoiando mais ainda esse conflito, esse ataque russo por questões econômicas. Não estão nem um pouco preocupados com a situação das pessoas que estão sofrendo com esse conflito por lá. Agora eu queria falar de você, porque se a Rússia não está recebendo esse apoio da China, como pensou que receberia, a Ucrânia também já reclamou que não está recebendo o apoio que queria dos países do Ocidente. Qual avaliação você faz disso? Pelo seguinte, muita gente, né, às vezes pela nossa falta de conhecimento, falta de lidar com esse assunto, pensou, né, que os Estados Unidos entrariam lá, colocariam homens dentro da Ucrânia para lutar. Por que isso não é viável, pelo menos nesse momento? Muito bem, você tocou num ponto que é o ponto fundamental de todo esse conflito. Lógico, os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN, né, eles são membros da OTAN, eles têm plena condição de enfrentar a Rússia e obrigar a Rússia a recuar. A questão é que isso geraria o conflito que muitos chamam de conflito final. Aí a gente teria um conflito generalizado e muito perigoso para o mundo inteiro. Então é necessário agir com uma certa habilidade. Esse é um jogo em que os players, né, como são chamados aí os atores da política internacional, eles agem com muita premeditação. Isso tudo é resolvido com muita paciência, com um verdadeiro jogo de xadrez. A opinião pública, nós sabemos, a opinião geral, ela parte do senso comum, ela parte para uma visão maniqueísta de que quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que é o bem, quem é que é o mal. E, infelizmente, eu sou obrigado a informar todos vocês que não tem um bem ou um mal nessa condição, exceto o mal que a própria guerra provoca, mas em termos de condições, em termos de ações, cada um deles, você disse muito bem há pouco, não estão preocupados efetivamente com a vida das pessoas, em que pese o discurso bonito ser esse. Estão preocupados em como acomodar melhor os seus interesses e como evitar um mal maior, ou seja, como evitar um problema do qual não seria possível retroagir, não seria possível recuar. E uma terceira guerra mundial, convenhamos, é um problema que não interessa a ninguém, né? Não interessa nem a Rússia, né? A Rússia usa suas 6.000 ogivas nucleares, a Rússia é a maior potência nuclear do hoje, ela tem 6.000 ogivas nucleares, enquanto que os Estados Unidos têm 5.500 ogivas, está um pouquinho atrás, mas isso não é nada. Esse poder de fogo dá para destruir o mundo hoje 16 vezes, sendo que basta destruir apenas uma vez, né? E você tem armas muito mais eficazes que podem agir aí na região. Então, voltando à sua pergunta, a questão é essa, não é que o Joe Biden é mole, não é que a OTAN não quer agir. Lógico, o Volodymyr Zelensky lá vai reclamar, porque ele quer apoio, ele precisa de apoio, o país dele está sendo tomado. Mas é uma situação que tem que ser levada com muita parcimônia para que a gente não tenha uma condição, uma linha da qual não é possível mais retornar. Então a gente vai vendo que é um jogo de paciência, não descartamos a entrada de tropas da OTAN, mas esse é o último estágio que pode acontecer, e é possível até que aconteça, mas antes disso tem muitas outras etapas a serem cumpridas. É um jogo de paciência, a gente vai ver isso ainda nos noticiários, ainda por um bom tempo, viu? Fala um pouco para a gente agora sobre os impactos dessa guerra aqui no Brasil e na América Latina. Sabemos que o nosso país depende da Rússia
para comprar vários produtos, né? Inclusive os fertilizantes, que são fundamentais para o nosso maior negócio, que é o agronegócio. É só nisso que a gente vai sofrer, que a gente sente esses impactos? Esse só vai ser muito, né? Porque realmente o preço dos alimentos vai aumentar extraordinariamente. Para quem é agroexportador, para quem é do grande agronegócio, talvez obtenha alguma vantagem porque ele consegue exportar e ganhar em dólar. Então, na compensação do dólar para o real, talvez o grande exportador, o grande empreendedor do agronegócio possa obter aí alguma vantagem, porque a demanda por alimentos no mundo vai aumentar. Você disse bem, o Brasil depende sim de insumos como fósforo, potássio, para a produção de fertilizantes. A Rússia é um dos nossos grandes, a Rússia, a Belarus e a Ucrânia são grandes fornecedores desses produtos, então fatalmente isso vai afetar o preço sim dos alimentos, o custo de produção de alimentos. Outra coisa, a Rússia é uma grande produtora de trigo, o Brasil não é um grande produtor de trigo, o Brasil importa grande parte do trigo que nós consumimos. Apesar da Rússia não ser a nossa maior fornecedora de trigo, né? O nosso maior fornecedor de trigo, curiosamente, é o Uruguai, depois o Paraguai, depois a Argentina, é por aqui mesmo. Mas também vai afetar, porque o custo de produção desses países aumenta, então o preço do pãozinho aí na nossa mesa vai sofrer aumento. Outra questão é o petróleo, né? Uma tendência do aumento do preço do petróleo numa situação de guerra. Isso gera um aumento dos custos internacionais de produção. Então, quanto mais tempo... Então, veja, os impactos dessa guerra, não só para o Brasil, como para a América Latina, como para o mundo, os impactos serão tanto maiores quanto mais intensa e mais prolongada for essa guerra. Então, a nossa torcida qual é? Para que essa guerra termine o mais rápido possível. Há relatos de ataques a hospitais, ataques diretos também a civis. Por que a Rússia está mirando nessas pessoas e isso pode ser enquadrado de alguma forma em crimes de guerra? Pode ser enquadrado como crimes de guerra, mas eu não acredito que isso ocorra, não. Porque o que o Putin está fazendo, e todos os que conhecem um pouco de guerra, está seguindo o manual da guerra. A guerra, infelizmente, ela é suja, ela é violenta, ela é cruel, e essa é uma forma de você minar a moral do seu inimigo. Quando você atinge escola, quando você atinge a eletricidade, no tutorial que foi feito aí por vocês logo de início, né? Colocando o ataque à usina nuclear, né? A tomada de uma usina nuclear. A Ucrânia, 54% da energia elétrica da Ucrânia é produzida com base em energia nuclear. Então a Rússia tomou, não foi para explodir a usina, coisa que pode fazer também. Seria uma prática terrorista até mais violenta, um terrorismo de Estado. Então é isso, o que a Rússia está usando é o bom e velho terrorismo de Estado, o bom e velho sendo irônico na expressão, né? E não é só a Rússia que usou isso não, porque pode dar a impressão que a Rússia usou isso. Os Estados Unidos usou isso no Afeganistão, usou isso no Iraque, né, usou isso em outras regiões que atacou. E veja, não é porque os Estados Unidos fez que está certo e outros devam fazer. Mas o que eu estou dizendo é que é uma espécie de manualzinho de guerra que eles vão seguindo passo a passo, né? Como aquelas táticas que você usa quando um prédio está tomado por terrorista ou por bandido. Primeira coisa, você corta energia e corta água, isso é de lei, né? Isso está lá no manualzinho. Então é isso que ele está fazendo. O duro, que a gente percebe, o péssimo disso, o cruel disso, é que crianças doentes, pessoas que não deveriam estar envolvidas nisso, são as que mais sofrem. Então, é aquela velha lei, aquele velho ditado, né? Infelizmente, os pecadores pagam, os inocentes pagam pelos pecadores, né? Os inocentes pagam por aqueles que estão numa disputa muito maior, que é uma disputa geopolítica, que é uma disputa por espaço. Então, assim, eu não acredito nesse momento, como os Estados Unidos nunca foi denunciado por crime de guerra, por adotar essas práticas, o Putin só seria denunciado caso ele seja derrotado. Como ele tem um poder de fogo muito grande, a gente imagina que o final dessa guerra se dê por acordo. Pode ser acordo agora, pode ser acordo depois que muita gente tenha morrido e muita crueldade já tenha sido feita, porque é um equilíbrio de forças. Agora, caso o Putin conseguisse ser derrotado, preso, como ocorreu com Saddam Hussein no Iraque, aí sim a gente poderia ter, num tribunal internacional, a denúncia
por crimes de guerra, porque já há práticas nesse sentido, inclusive com a utilização de bombas de fragmentação, que são aquelas bombas que explodem no ar, lançam fragmentos que também são explosivos, podem explodir a qualquer momento, então gera um campo minado. Já a notícia de que a Rússia está adotando esse tipo de armamento, que é condenado internacionalmente lá na Ucrânia. Muito bem explicado, Norberto Salomão. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos a respeito de um assunto que, embora esteja no noticiário o tempo todo, ainda gera muita confusão na cabeça da gente. Você esclareceu bastante coisa aqui, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a audiência seleta aí da TV Pai Eterno e estou à disposição de vocês, sempre que necessário é só entrar em contato comigo. Acho que a função que a gente tem é de, se possível, esclarecer, né? Não somos donos da verdade, mas a gente sempre tenta ir dando aquelas pitadas para uma reflexão um pouco mais profunda, um pouco mais abalizada. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Abraço, muito obrigado também, viu?